A linguagem humanista, né, como eu falei, ela está muito voltada para a linguagem clássica, né? E é uma linguagem muito mais bem elaborada, né? Então a linguagem, como eu coloquei, linguagem mais racional, né, mais realista, é uma linguagem histórica. Nessa parte da histórica a gente volta para o gênero da prosa, né? A prosa ela está dentro do humanismo, coisa que lá no trovadorismo a gente via talvez nas novelas de cavalaria, né? Aqui no humanismo a gente tem a prosa como fatos históricos, pode ser questões políticas, e a questão política ela também pode ser voltada dentro do teatro. Então nós vamos ter aqui o gênero narrativo, nós vamos ter a prosa e também nós vamos ter o gênero teatral, certo? Aqui são alguns autores que é importante ressaltar dentro desse contexto. O Petrarca, ele vai ser muito importante também na questão do gênero lírico, porque o gênero lírico ele está presente no humanismo, é uma literatura lírica diferente da literatura do trovadorismo, não sei se vocês se recordam, mas lá no trovadorismo, as cantigas elas eram cantadas, então as cantigas elas deixam de ser cantadas agora e passam apenas a ser lidas, ok? O Dante Alighieri, ele também traz a parte lírica, mas a parte lírica dele tem uma temática muito crítica sobre a sociedade, né, sobre questões políticas. É importante que vocês, depois, se possível, né, baixem a obra Divina Comédia. Ela é separada em 3 tópicos, né, em 3 assuntos diferentes, que é o céu, o inferno e o purgatório. O Boccaccio, né, que também volta-se, né, para a temática humana, social, né, e a sua obra narrativa ela trabalha muito, né, que já está dentro da prosa, né, ela trabalha muito questões relacionadas ao comportamento do homem dentro da sociedade. Em determinados momentos, em determinadas situações, o homem ele passa a agir como lhe convém. Então nós temos aí uma das obras mais conhecidas dele é Decamerão. Então, se possível, depois baixem aí o livro, ou então leiam o resumo, para vocês entenderem se realmente ele critica alguma coisa. Então a crítica aqui, tanto na prosa, na poesia como no teatro, ela é frequente, certo? Se antes eu não tinha liberdade para criticar no período do teocentrismo, agora eu tenho total liberdade, certo? O Erasmo Rotterdam, ele não é muito conhecido, mas eu quis colocar, né, porque a obra dele também é muito importante para o humanismo, certo? Essa obra dele, chamada O Elogio da Loucura, né, ela fala muito sobre a liberdade que nós temos quanto ao pensamento, aos nossos desejos, aos nossos medos. E até então a poesia ela não retratava, por exemplo, medos que nós temos. Então é muito importante falar sobre o pensamento do homem, ok? Aqui nós chegamos numa parte bem importante, que a questão política, econômica e a sociedade nesse período, certo? Nós vamos ter aí espécies de choques, né, do que estava lá no teocentrismo, do lado esquerdo, e o que está agora no humanismo. Então, nós estamos, como eu falei, nesse período de bifrontismo. Vocês lembram o que é bifrontismo? Pensem aí. Ponto. Bifrontismo está voltado ao que? À transição. Então, lá na Idade Média, nós estávamos no período do feudalismo, e no humanismo nós estamos agora no mercantilismo, certo? Então, isso não quer dizer que acabou-se o feudalismo e nós estamos só no mercantilismo. Se nós estamos num período de transição, os dois estão acontecendo ainda ao mesmo tempo. Só que o mercantilismo ele tende a destoar mais, né? Ele foca muito mais quanto ao mercantilismo, certo? Então, assim, acredito que quanto ao mercantilismo vocês já estão estudando na história, se não, deem uma estudadinha no mercantilismo para vocês se aprofundarem mais, né? Porque dentro do mercantilismo a gente vai focar muito na questão do comércio. E o feudalismo, vocês lembram bem, né? Do que é o senhor feudal, né? Do que no caso, que é o sucerano, né? Então, vocês lembram bem desse contexto lá no trovadorismo. Nós temos ainda o choque da nobreza, né? Que é voltada mais para o palácio, né, a questão palaciana, e a burguesia, que está voltada para o termo burgo, né, que são pequenas cidades na época que passam a ser construídas e evoluir, né, um local que antes era apenas uma aldeia, uma pequena aldeia, passa a ter agora um comércio muito maior
Então, de uma aldeia passa a ser uma cidade muito grande, né? Nós temos aí também um choque da cavalaria com a marinha, né? Lá na Idade Média, nós tínhamos, talvez de prosa, aí, as novelas de cavalaria, né? Que falavam muito da questão de heróis, criavam-se heróis, né? Agora, no humanismo, nós vamos ter muito temáticas voltadas para a navegação. Então, os autores vão falar sobre as primeiras viagens, né? Então, são assuntos mais atuais do que simplesmente você criar um herói, né? Um herói imaginário, né? Nós vamos falar muito na Marinha em questões mais realistas. Pronto. Quanto à vida cultural, na vida cultural nós vamos ter também alguns choques, certo? Entre religião e ciência. Então, na questão da religião, nesse período a religião ela ainda estava em vigor, só que a ciência ela estava mais, certo? Ela não se apaga porque nós estamos nesse período, como eu falei, de transição. Então, na religião, por exemplo, a gente tinha aquela visão teocêntrica, né, a influência religiosa. Agora, na ciência, a gente já tem os primeiros passos, né, para questões mais voltadas para a dúvida que nós temos sobre o mundo, né, como eu já havia falado. Nós temos também o espiritualismo e o materialismo, né? O materialismo eu já havia falado que é relacionado ao comércio, né, do mercantilismo. E o espiritualismo está muito voltado para a individualidade do homem, né? Os desejos, os medos, né? 3, aí o teocentrismo, o que a gente pode colocar como geralzão, né? Teocentrismo e antropocentrismo são, no caso, as duas correntes ideológicas, né? O teocentrismo tende a ser chamado de velho, né? E o antropocentrismo tende a ser chamado de novo. Então, sai o teo, que é Deus, e entra o tropos, que é o homem.